Meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir mais uma resolução de exercícios aqui no nosso canal. Dessa vez a resolução de exercícios é do bloco 2, o bloco das aulas de Físico-Química, aulas 17 a 21, estudo dos gases. Essa é a primeira de duas listas que eu vou resolver. Na verdade é uma lista grande que eu dividi em duas videoaulas de resolução. Na aula de hoje eu vou resolver do exercício de 1 a 10. Na descrição do vídeo eu vou colocar o link para download dessa lista e também vou colocar o momento exato em que eu começo cada uma das resoluções, beleza? Bom, então vamos lá, começando aqui a resolver a questão de número 1, a questão que caiu na Federal de Santa Catarina. Na verdade essa questão aqui eu vou usar basicamente as duas primeiras folhas, né, para resolver. Então olha só, essa é uma questão bem interessante aí de gases, tá? Para chegar até a piscina e tomar um banho refrescante no verão, você decide deslocar-se utilizando um automóvel com um grupo de familiares, dotado de motor bicombustível e de um tanque com capacidade para 42 litros. O automóvel pode ser abastecido com etanol ou gasolina. Considere a distância a ser percorrida de 45 km e os dados da tabela abaixo. Então aqui ele está falando a entalpia de combustão do etanol e da gasolina, a densidade do etanol e da gasolina, a fórmula molecular do etanol e da gasolina e o rendimento no automóvel, tanto do etanol como da gasolina. E aí ele faz uma série de afirmações, na verdade ele faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 afirmações e a gente tem que resolver com base aí nesse pequeno texto que ele colocou. Então nessa primeira folha eu vou resolver as 4 afirmações, depois eu resolvo as outras 3, beleza? Então vamos lá. Com base nessas informações é correto afirmar que para chegar até o local que se encontra a piscina, seriam consumidos 5 litros de etanol ou 3,75 litros de gasolina. Então aqui esse exercício é bastante simples, né? Um exercício de proporção, onde a gente vai fazer o seguinte. Se ele está falando que o etanol aqui ó, é 9 km para 1 litro, ele quer percorrer 45 km, então 9 km 1 litro, 45 km x litros, e aí a gente tem 5 litros de etanol que bate com este primeiro dado aqui. Vamos fazer agora para a gasolina, 12 km por litro, 45 km, 3,75 litros, também bate aqui. Então essa é uma afirmação correta, ela vai estar aí circuladinha para vocês, beleza? Segunda afirmação, etanol e gasolina formam misturas heterogêneas no tanque de combustível. Essa afirmativa é falsa, porque etanol e gasolina formam misturas homogêneas, tá certo? A fórmula lá da padrão da gasolina, né, o 2,2,4-trimetilpentano, e a fórmula do etanol. Então a parte apolar aqui da molécula do etanol, ela se combina muito bem com a parte apolar, né, com o hidrocarboneto, né, que é a gasolina. Lógico que se você coloca água no esquema, o etanol tem uma afinidade muito grande pela água e aí ele vai deixar de estar misturado com o etanol, com a gasolina e vai se misturar com a água. É assim que a gente faz a extração do etanol da gasolina, por afinidade química basicamente, tá certo? Mas aqui não vai formar mistura heterogênea, fica uma misturinha homogênea, então essa afirmativa ela é falsa, beleza? Item 4 aqui, né? Afirmativa de número 4. A massa de etanol necessária para abastecer completamente o tanque de combustível do carro é menor que a massa de gasolina para o abastecimento nas mesmas condições. Bom, vamos pensar no seguinte, ó. Se eu quero abastecer completamente o tanque tem 42 litros. Tá? Então a gente vai usar aqui a expressão para cálculo da densidade só para tentar facilitar o processo. Se o volume é igual, quanto maior for a densidade, maior é a massa, porque vamos lembrar que para volumes iguais, densidade e massa são diretamente proporcionais. Se aumenta um, aumenta o outro também. Então vamos comparar agora então a densidade. A densidade do etanol é maior que a da gasolina. Então a massa de etanol que eu vou colocar no tanque é maior e não menor do que a massa de gasolina. Então simplesmente analisando aqui a fórmula da densidade, a gente consegue chegar, né, na resposta de que essa afirmativa ela é falsa, beleza? Questão 8, os processos de combustão do etanol e da gasolina são endotérmicos, errado, né? Todo processo de combustão ele é exotérmico porque a combustão libera calor, né? Então aí tá errado, todo processo de combustão é sempre exotérmico, beleza?
Bom, então aí vamos agora para os dois últimos itens dessa questão. E aí se eu precisar de algum dado, a folha está aqui na minha frente e no caso aí com você deve estar com a lista, né? Vamos lá, para percorrer a distância necessária até a chegada ao local da piscina, o automóvel abastecido exclusivamente com etanol produziria a partir da combustão completa 117 vezes 10 a terceira kJ de energia. Bom, a gente tem que apelar para a entalpia de combustão, que ele falou lá que é menos 29,7 kJ por grama. Aqui eu vou consumir 5 litros, então eu vou descobrir qual é a massa de etanol consumida. Lembra lá, deixa eu ver se dá para ver, tá. Lembra da fórmula da densidade? Densidade igual a massa sobre volume? A massa vai ser igual a densidade vezes o volume. Só que aqui o volume está em litros e na densidade ele está em ml. Então eu transformei aqui o volume de litros para ml, então deu 5.000 ml, 0,79 grama por ml, vai me dar uma massa de 3.950 gramas. Bom, lá na minha tabela ele falou que é menos 29,7 kJ para cada 1 grama, para 3.950 gramas, só fazer essa conta aqui, a gente vai ter 117.315 kJ, e aí passando para a notação científica, lembra a vírgula está aqui, eu vou deslocar a vírgula 1, 2, 3 vezes, 117 é menor que 117.000, então se eu deixei o número menor, a potência vai ficar positiva, tá certo? Então aqui vai dar 117 vezes 10 a terceira, que é exatamente a afirmativa que ele pediu aqui. Não está em notação científica, porque em notação científica esse número seria 1,17 vezes 10 a quinta, tá? Mas eu estou só mantendo o padrão da resposta aqui, beleza? Então, exercício, ainda no exercício 1, a afirmativa 16 é verdadeira. No exercício ainda 1, a afirmativa 32 é a seguinte, ó. A combustão do etanol no motor do automóvel caracteriza uma transformação química, ao passo que a vaporização da gasolina que ocorre no momento do abastecimento do automóvel e resulta no odor característico detectado em postos de combustíveis caracteriza uma transformação física. Olha que interessante essa questão da Federal de Santa Catarina, né? Primeira questão, uma proporção. Segunda questão, mistura de soluções, mistura de substâncias. Terceiro item aqui, ele falou sobre densidade, no próximo ele falou sobre reação exotérmica e endotérmica, aqui ele falou sobre combustão, aqui ele está falando sobre fenômenos, né? Um exercício bem completo aí da química. Então, combustão, fenômeno químico, formam-se novas substâncias, né, que é a CO2 e água, e aqui na vaporização, fenômeno físico, na verdade, porque a vaporização é só passar do estado líquido para o estado gasoso, beleza? A substância continua sendo a mesma, então está correta a afirmativa de número 32. E para finalizar, a afirmativa de número 64, para chegar ao local da piscina com o automóvel abastecido somente com etanol, seriam produzidos, deixa eu só ajeitar aqui a folha, seriam produzidos, considerando combustão completa, 2,57 metros cúbicos de CO2 com o motor operando a 90 graus Celsius e uma atmosfera de pressão. Bom, aqui, como eu estou dizendo, isso aqui é uma afirmação, então eu vou descobrir, né, com essa informação qual seria a massa de etanol, tá certo? Eu posso fazer esse exercício aí de duas formas. Eu posso calcular qual seria o volume de etanol produzido a partir da massa que eu tenho, ou eu posso considerar esse volume que ele me deu e descobrir a massa. Tanto faz como que você vai resolver o exercício, tá? Olha como que eu fiz aqui. Eu peguei a equação de combustão, então eu sei que para cada 1 mol de etanol eu vou formar 2 mol de CO2, tá certo? Então eu sei que 1 mol de etanol corresponde a 46 gramas, 2 mol de CO2 corresponde a 2 vezes 44 gramas. Como ele me falou aqui que ele gastou 3.950 gramas de etanol, eu vou precisar, na verdade eu vou produzir 7.556,5 gramas de CO2. Isso aqui é o que eu vou produzir, tá? Agora eu vou calcular, com base na equação de Clapeyron, com esses dados fornecidos, qual seria a massa de CO2 produzida. Então eu sei que PV é igual a N. N, na verdade, aqui o número de mol é a massa sobre a massa molar, né? Então aqui eu já coloquei massa sobre massa molar vezes RT. A pressão é uma atmosfera, que ele deu aqui. O volume é 2,57 metros cúbicos, que dá 2.570 litros. A massa de CO2 eu quero descobrir, a massa molar é 44.
constante universal dos gases 0,082 e a temperatura 363 graus, 363 Kelvin, que é o 90 mais 273. Então, a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Então, peguei 90, somei com 273, deu 363. Fazendo essa conta que é um pouco demorada, você vai chegar numa resposta de 3.799, sendo que a massa que você descobriu aqui de CO2 é 7.556. Então essa afirmativa ela é falsa porque essas massas não estão batendo, beleza? Então nessa primeira questão, ó, demoramos aí quase 10 minutos para resolver, nós tivemos a afirmativa 1 verdadeira, então a afirmativa 1 é verdadeira, a afirmativa 16 é verdadeira e a afirmativa 32. Lá no vestibular da Federal de Santa Catarina, você deveria marcar 32 com 16 dá 48, mais 1, 49. Isso aqui é a alternativa correta, beleza? Tranquilo? Exercício 1, ok? Bom, vamos agora então para o exercício de número 2. Esse exercício é bem interessante, caiu na faculdade Albert Einstein, né, na prova de medicina em 2016. Em uma câmara fechada de volume fixo, isso é muito importante, foi realizada a queima do combustível butano. A combustão foi incompleta, gerando gás carbônico, monóxido de carbono e água. A equação a seguir representa a proporção estequiométrica das substâncias envolvidas no processo. Então eu sei que para cada 4 mol de butano, eu vou precisar de 25 mols de O2, formar 14 mol de CO2, 2 mol de monóxido de carbono e 20 mols de água. Sabendo que todo o butano foi consumido na reação e que a pressão parcial desse combustível no sistema inicial era 20 milímetros de mercúrio a 25 graus Celsius, a pressão parcial dos gases dióxido de carbono e monóxido de carbono após o término da reação, medida na mesma temperatura, foi de respectivamente. Então o que a gente sabe? Se a gente estiver trabalhando nas mesmas condições de temperatura, o que acontece? A pressão vai ser diretamente proporcional ao número de mols, né? Então, assim, se o volume é constante, né? O volume fixo, a temperatura também não muda. Então, eu posso dizer, ó, lembra lá, ó, PV igual a nRT? Estão lembrado disso? Quem que é constante aqui? Ó? A pressão não é constante, o volume é constante, o R é constante e ele falou que a temperatura é constante. Então eu vou passar todo mundo que é constante para o mesmo lado, tá? Então aqui o volume é constante, o R e o T também são constantes, então eu vou passar o P para cá, ó, N sobre P. Então isso aqui tudo é constante nesse exercício, tá certo? Bom, N sobre P, o que isso aqui me indica? Isso aqui me indica uma relação diretamente proporcional. Então, a pressão é diretamente proporcional ao número de mol. Olha só que legal. Então, se eu sei que tem 4 mol de butano, forma 14 mol de CO2 e 2 mol de monóxido de carbono, aqui eu posso considerar como se eu tivesse uma pressão de 4 milímetros de mercúrio. Aqui eu teria uma pressão de 14 milímetros de mercúrio, aqui eu teria uma pressão de 2 milímetros de mercúrio, uma vez que o número de mol e pressão é diretamente proporcional. Então eu posso fazer essa brincadeira de transformação, e aí eu sei que de 4 para 20 eu multipliquei por 5. Ele falou que a pressão era de 20 milímetros de mercúrio, certo ou não? O que acontece? Se daqui para cá eu multipliquei por 5, daqui para cá eu vou multiplicar por 5 também, então a pressão de CO2 eu vou multiplicar por 5, vai dar 70, e a pressão de monóxido de carbono eu vou multiplicar por 5, vai dar 10, e aí eu tenho aqui a alternativa C para o exercício de número 2, beleza? Esse exercício foi bem mais rapidinho, né? Então agora a gente vai aí para o exercício de número 3, beleza? Bom, galera, aqui no exercício de número 3, ele fala o seguinte, ó, para descrever o comportamento dos gases ideais em função do volume V, da pressão P e da temperatura T, podem ser utilizadas as seguintes equações. Então ele deu aqui a equação de Clapeyron, onde N é o número de mols e R é a constante dos gases, e deu a equação de Boltzmann, onde o N maiúsculo é o número de moléculas e o K é a constante de Boltzmann. O que acontece? Ele quer saber, de acordo com essas equações, a razão R sobre K, então ele quer saber a razão entre este valor e este, se ela é aproximadamente igual a quanto. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir uma equação pela outra, bastante simples, né? Então eu vou pegar aqui PV igual a nRT e PV igual a nKT. Então eu vou fazer aqui essa proporcionalidade, eu vou jogar esse N para lá e eu vou jogar esse N aqui para cá, tá certo? Então vamos lá, o Nzão ficou aqui em cima e o Nzinho ficou aqui embaixo.
O PV em cima, PV embaixo eu cancelei, a temperatura em cima e embaixo eu também cancelei. O que sobrou? Que N sobre, então, o número de moléculas sobre o número de mols é igual a R sobre K. Então, o que a gente sabe? Que o número de moléculas de um mol, então o número de moléculas de um mol é 6 vezes 10 a 23. Então, quando eu tenho 1 mol de gás, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23. Então, a razão entre a constante universal dos gases e a constante de Boltzmann é da ordem de 6 vezes 10 elevado a 23, tá certo? Porque aqui, ó, aqui é o número de moléculas e aqui é o número de mol. Então, a gente sabe que dentro de um mol eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Aqui era basicamente um exercício aí, mais de trabalhar com fórmulas, né? Beleza? Tranquilo? Então, exercício 3 aí resolvido, beleza? Bom, agora aqui no exercício de número 4, um exercício que caiu na Federal de Minas Gerais, né, na Cefet, CFTMG, Colégio Federal de Minas Gerais. Imagine que um tubo de ensaio preenchido com um gás tenha uma de suas extremidades conectadas a um balão de borracha vazio que se expande após o aquecimento do tubo. Além disso, considere que as moléculas do gás são representadas por esferas pretas evidenciadas abaixo. Então aqui eu tenho o balãozinho que está tampando aqui uma das extremidades do tubo, e aqui eu tenho as bolotinhas representando as moléculas de gás, aqui eu tenho uma fonte de calor. Beleza? Agora aqui no item, ele fala assim, a figura que esquematiza o comportamento das moléculas do gás após o aquecimento é... Então, o que acontece após o aquecimento? Após o aquecimento, as moléculas do gás vão se espalhar aí por todo o ambiente, tá certo? Só que olha o que acontece. Elas não ficam concentradas só aqui em cima, elas ficam em constante movimento, vão descer aqui por baixo também. Elas não vão ficar formando essa figura maravilhosa. Se ficasse assim, seria lindo. Só um gásinho, olha só que legal que ele ia ficar. Mas não tem nenhuma lógica as moléculas ficarem assim, né? As moléculas não ficam maiores, tá certo? Então isso aí não tem também lógica nenhuma. Elas vão ficar só espalhadas. Então, ao ser aquecido, o gás se expande, ocupando todo o volume disponível, tá? Basicamente era isso. Alternativa D de dado para a questão de número 4, beleza? Na questão de número 5, aqui da Uninove Medicina, considere que certa quantidade de ar está armazenada em um recipiente de 2,5 litros a pressão de 1 atmosfera e temperatura de 25 graus Celsius. Sabendo que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273, calcule o volume dessa mesma quantidade de ar quando a pressão e a temperatura são reduzidas a 0,85 atmosferas de pressão e 15 graus Celsius de temperatura, respectivamente. Bom, então se eu tenho uma condição inicial de pressão, temperatura, pressão, volume e temperatura, agora tá certo, volume, pressão e temperatura, e eu tenho aqui uma outra condição de pressão e temperatura, eu vou ter uma transformação aí básica, né? Então eu tenho aí pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial igual pressão final, volume final, temperatura final. Vamos lembrar que P está multiplicando V porque são inversamente proporcionais, P está dividindo T porque são diretamente proporcionais, assim como V está dividindo T porque também são diretamente proporcionais. Então a minha condição inicial aqui é uma pressão de 1 atmosfera, um volume de 2,5 litros e uma temperatura de 298 Kelvin. A minha condição final, uma pressão de 0,85 atm, o volume é o que eu quero descobrir, a temperatura de 15 Celsius, que dá 288 atmosferas. Fazendo essas contas, você vai chegar em 720 por 253,3, sendo que o volume final aqui vai ser da ordem de 2,84, beleza? Então o volume final, 2,84. E no item B, caso o ar seja trocado por igual número de mol de argônio, ocorrerá algum tipo de alteração no volume do gás armazenado no recipiente? Justifique sua resposta. Então aqui não ocorre nenhuma alteração no volume, porque se você mantém pressão e temperatura, o mesmo número de mol ocupa o mesmo volume, né? Então, por isso que a gente diz lá na teoria do gás ideal, né, na teoria cinética dos gases, que o volume das partículas ele é desprezível. Então a gente pode dizer que se a temperatura e a pressão elas são constantes, né, o mesmo número de mol vai ocupar o mesmo volume, tá certo? Beleza? Então aqui basicamente uma aplicaçãozinha aí das leis dos gases ideais que a gente passou para vocês em aula, certo? Então questão 5 aí resolvida muito tranquilamente, beleza? Vamos agora então para a questão de número 6.
Uma amostra de gás causador da chuva ácida com massa 4,8 gramas ocupa um volume de 1 litro quando submetido a uma pressão de 1,5 atmosferas a uma temperatura de 27 graus Celsius. Esse gás é o... Então olha só que interessante, ele te deu a massa do gás, te deu o volume, te deu a pressão e te deu a temperatura. Basicamente ele quer que você calcule a massa molar do gás. E aí a gente vai usar a equação de Clapeyron, né? A gente viu lá que é PV igual a nRT. Só que o N, que é o número de mol, a gente pode calcular como sendo a massa sobre a massa molar. Então aqui ao invés de usar N, eu já estou usando massa sobre massa molar. Pressão eu tenho que é 1,5 atmosfera. Volume eu tenho que é 1 litro. A massa do gás eu tenho 4,8 gramas. A constante universal dos gases sempre dada 0,082 e a temperatura 27 Celsius. Lembra que eu falei na aula? Quando ele dá 27 graus Celsius, comemora, porque ele está querendo facilitar a sua vida, porque 27 graus Celsius é igual a 300 Kelvin. E aí a gente vai simplesmente resolver essas contas aqui. A massa molar vai dar 78,7, que a gente vai aproximar para 80 gramas por mol. E aí a gente vai calcular, né? Quem que é o dióxido de enxofre? É o SO2, né? Vou escrever aqui do ladinho, apesar que já está escrito lá, né? Aqui o trióxido de enxofre é SO3, o óxido nítrico aqui é o NO, tá certo? E o dióxido de nitrogênio é o NO2, beleza? Bom, aí o que a gente vai ter que fazer? Agora a gente vai ter que pensar um pouquinho e calcular a massa molar de cada um deles. Enxofre é 32, oxigênio é 16. 32 mais 32, 64. 32 mais 48, 80. 14 mais 16, que 14 é a massa do nitrogênio, 30. 14 mais 32, 46. E aí a gente chega à conclusão que só pode ser o trióxido de enxofre, alternativa B de bola, nessa questão de número 6, beleza? Questão de número 7 é uma questão bem interessante também. Também é uma questão de uma prova de medicina. Uma pessoa gera em média 160 litros de esgoto por dia. Esse valor é obtido pelo consumo de água usada pela população no Brasil. No Brasil, pela população. No Brasil, 47,8% dos municípios não têm coleta de esgoto. E dos outros, 52,2% dos municípios que têm esgotamento sanitário, 32% têm serviço de coleta e 20,2% coletam e tratam o esgoto. Em volume, diariamente, 14,5 milhões de metros cúbicos de esgoto são coletados, sendo que 5,1 milhões de metros cúbicos são tratados. O Sudeste é a região do país em que a quantidade de municípios com esgoto coletado e tratado é maior. O tratamento de 1 metro cúbico de esgoto produz 0,07 metro cúbico de biogás, que tem como principal componente o metano, cerca de 60%, além de ácido de sulfeto de hidrogênio, né, que é em água o ácido sulfídrico, e CO2, entre outros. O metano, quando usado como combustível de automóveis, tem a proporção de consumo de 1 metro cúbico de metano para 1 litro de gasolina. Utilizando as informações do texto, quantos litros de gasolina seriam economizados diariamente, aproximadamente, então já sabemos que não vai dar um resultado exato, se todo o esgoto coletado fosse utilizado para produzir biogás. Então vamos lá, o que a gente sabe? Que 1 metro cúbico de esgoto produz 0,07 metros cúbicos de biogás. O que é todo o esgoto? 14,5 milhões de metros cúbicos. Então 14,5 vezes 10 a sexta metros cúbicos. Aí a gente vai descobrir agora, se todo esse esgoto fosse usado para produzir biogás, quanto de biogás a gente conseguiria produzir. Então a gente conseguiria produzir aqui, ó, 1.015.000 metros cúbicos de biogás. Esse biogás tem 60% de metano. Então esse biogás tem 60% de metano. Então quanto equivale esse 60%? Então quanto é 60% de 1.015.000? Ora, 60% de 1.015.000 é 609.000 metros cúbicos. Então eu teria 609.000 metros cúbicos de metano ali dentro. Aí você pega aqui essa informação do texto, que ela é extremamente importante. 1 metro cúbico de metano equivale a 1 litro de gasolina. Então se você tem 609.000 metros cúbicos de metano, você tem 609.000 litros de gasolina. E a resposta correta aqui para esse exercício é a alternativa E de escola. Então, questão 7,
alternativa E, beleza? Na questão de número 8 aqui do Mackenzie, prova que aconteceu em 2016, uma mistura gasosa ideal não reagente, então a mistura de gases não reage, é formada por 10 gramas de hidrogênio, 10 gramas de hélio e 70 gramas de nitrogênio. Ela encontra-se acondicionada em um balão de volume igual a 5 litros na temperatura de 27 graus Celsius. A respeito dessa mistura gasosa, é correto afirmar que ele deu as massas molares e a constante universal dos gases, e aí nas alternativas, olha que legal. Há na mistura 10 mol de hidrogênio, 2 mol de hélio e 5 mol de nitrogênio. Então, cara, você vai ter que pegar essa massa e transformar em mol para responder o item A. O gás nitrogênio exerce maior pressão parcial dentre os gases existentes na mistura. Então a gente vai ter que calcular a pressão parcial do nitrogênio. A pressão total exercida pela mistura gasosa é de 20 atmosferas. Vamos ter que calcular a pressão total. A fração em mols do hélio é 25%. Vamos ter que calcular a fração molar. O volume parcial do gás hidrogênio é 2 litros. Vamos ter que calcular o volume parcial. Crianças, bem tranquilo, vamos fazer todos esses cálculos aí com calma. Olha só. O hidrogênio, 1 mol é 2 gramas. Porque é H2, né? 10 gramas é 5 mol. Então aqui já está errado, porque está falando que tem 10 mol de hidrogênio. O nitrogênio, não, o hélio agora, né? O hélio, aqui o hélio. 1 mol é 4 gramas, 10 gramas 2,5 mol de hélio. Ó, aqui estava certo, hein? E aqui para o nitrogênio, 1 mol é 28 gramas, 70 gramas, 2 mol e meio, aqui também está errado. Então, essa alternativa A está errada. O gás nitrogênio exerce maior pressão parcial. Bom, se você tem maior número de mol do hidrogênio, é ele que vai exercer a maior pressão parcial, concorda com o tio? Porque tem mais mol dele, é ele que vai exercer a maior pressão parcial, tá? Então aqui também tá errado, porque quem exerce a maior pressão parcial é o gás hidrogênio. A pressão total exercida pela mistura gasosa é de 20 atmosferas. Vamos calcular, né? PV igual a nRT. Pressão é o que você quer descobrir, o N é 10, porque é a somatória do número de mol aqui de todas essas espécies, lembra que não importa o tamanho delas. O R é o 0,082, a temperatura ele deu 27 Celsius aqui, então a gente vai simplesmente somar 273, vai dar 300 Kelvin, e o volume é de 5 litros, então pressão 10 mol, o R é 0,082, a temperatura 300 Kelvin, dividido por 5, que é o volume, 49,2 não é 20. Agora a fração molar do hélio é 25%. Ó, se o total em número de mol aqui é 10, né? Eu tenho 10 mol no total. Quantos mols eu tenho de hélio? 2 mols e meio. Então eu tenho 25% do total em número de mols eu tenho de hélio. Então é verdade, a fração molar do hélio é de 25%. Então essa alternativa aqui é a alternativa correta, a alternativa D. E a última pergunta, o volume parcial do hidrogênio é 2 litros. Se o volume total é 5 litros equivale aos 10 mol de gás que eu tenho. Como do hidrogênio eu tenho 5 mol, né, 5 mol de hidrogênio, o volume é de 2,5 litros e não de 2 litros, beleza? Tudo bem? Então a questão 8 está resolvida. Vamos agora para nossas duas últimas questões dessa lista, né? Lembrando que essa é a lista, a primeira parte da lista de estudo dos gases, do bloco 2 das aulas de Físico-Química. Mas vamos ver um exercício aqui da Unicid Medicina 2016. Comprime-se um gás a pressão constante de uma atmosfera empurrando o êmbolo de modo que seu volume passe de 0,2 metros cúbicos para 0,1 metro cúbico. Nessa compressão, a energia interna desse gás aumenta ou diminui? Justifique sua resposta. Bom, aqui a pressão é constante, tá certo? Então a gente tem volume aqui e temperatura. Se você está comprimindo, está diminuindo o volume, consequentemente você diminui a temperatura, tá certo ou não? Então se você é a pressão constante, comprime, né? Então o que acontece? Pensa com o tio aqui, ó. Você tem lá um volume X. Se você comprime para um volume menor. Qual que seria a lógica? A pressão aumentar. Para a pressão se manter, as moléculas têm que se mover com menor velocidade. Então aqui elas estão se movendo com a puta velocidade gigantesca aqui. Para manter a mesma pressão, a velocidade de movimento tem que ser menor. Se a velocidade é menor é porque tem menos energia, se tem menos energia, diminui a energia interna. Beleza? Então, item A diminui a energia interna. Item B. Sabendo que a compressão foi realizada a 27 graus Celsius, calcule a pressão que deve ser aplicada para manter o mesmo volume de gás comprimido a temperatura de 0 graus Celsius. Bom, aqui a gente tem basicamente uma transformação gasosa, sendo que a pressão inicial é 1 atmosfera, o volume inicial é 0,20 metros cúbicos e a temperatura inicial é de 27 Celsius, né? 27 Kelvin, perdão.
Aí ele quer calcular a pressão que deve ser aplicada para manter o mesmo volume de gás comprimido a temperatura de 0 graus Celsius. Então, o volume de gás é o mesmo, então 0,2 aqui a gente pode cancelar, né? 0,2 daqui com 0,2 dali a gente cancela, beleza? A temperatura final é 273, a temperatura inicial é 300, a pressão inicial é 1. Qual que é a pressão final? Bom, gente, se a temperatura diminuiu, né? Se a temperatura final diminuiu, a pressão tem que diminuir também. A pressão aqui deu 0,91, porque fazendo essa conta, 273 dividido por 300 dá 0,91, beleza? Bem tranquila aí a questão de número 9 também, tá certo? Bom, vamos então finalizar essa lista, questão de número 10, né? Essa primeira parte da lista, lembrando que a gente tem ainda uma outra parte dessa lista que vai ser resolvida e publicada em breve. Quando usada para tratar um corte na pele, água oxigenada a 25 graus Celsius, pressão de uma atmosfera, sofre decomposição, formando água e liberando oxigênio gasoso de acordo com a seguinte equação. A equação que bonita. Aqui se ele está falando mais 200 kJ, sinal que libera 200 kJ, reaçãozinha aí exotérmica. Letra A. Calcule a quantidade de energia liberada para a decomposição de 34 gramas de água oxigenada a 25 graus Celsius e uma atmosfera de pressão. 2 mol de água oxigenada, 2 vezes 34 gramas. Isso aqui libera 200 kJ. Então, 2 vezes 34 libera 200 kJ. 34 gramas, que é o que ele pediu aqui, é a metade desse valor. Vai liberar a metade desse valor. São 100 kJ liberados, beleza? Então, item A aí, bem tranquilo, item só com proporções estequiométricas. Item B. Nessas condições e considerando a constante universal dos gases como sendo 0,082, calcule o volume de oxigênio formado na decomposição de 34 gramas de água oxigenada. Bom, primeiro eu vou descobrir quantos mols de oxigênio vão ser formados. Então eu sei que para cada 2 mol de água oxigenada, eu formo 1 mol de oxigênio. 2 mols de água oxigenada é 2 vezes 34 gramas de água oxigenada, vai formar os mesmos 1 mol de oxigênio. 34 gramas de água oxigenada forma X mols. Aí eu sei que aqui é metade, aqui vai ser metade também, meio mol. Ele quer saber o volume naquelas condições dadas lá no início. Então, se as condições de pressão é 1, então a pressão é 1, passou para cá. O número de mol é meio, calculei. O R é 0,082 e a temperatura 25 graus Celsius, 298. Fazendo esta conta maravilhosa, a gente chega num resultado aí de 12,2 litros de gás oxigênio sendo formados na decomposição de 34 gramas de água oxigenada. E com isso, nós chegamos ao final da resolução de mais uma lista de exercícios aqui no nosso canal. Essa resolução também vai estar no Instagram, então lá no IGTV. Se você assistiu, se você está assistindo no Instagram, corre lá para o meu canal no YouTube para ver a resolução completa da lista, beleza? Gente, se você achou legal essa aula, achou bacana, por favor se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se for possível, me ajude na divulgação do canal compartilhando esse link aí, compartilhando essa aula com os seus amigos aí nas suas redes sociais. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio, é só deixar um comentário aqui no meu canal ou mandar um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. Você também pode acessar o nosso site, o quimicadoamigo.com.br, e encontrar essa e mais uma infinidade de listas de exercícios para você fazer o download. Lá no meu canal no YouTube tem as aulas, a gente também está postando as resoluções comentadas das listas, ou seja, tudo aí para você aprender química de um jeito completo e importante, de forma 100% gratuita, beleza? Galerinha, por aqui de vocês então eu me despeço, agradeço a atenção e digo beijo, tchau!